essa terra e o sistema desse mundo, ele é governado por pessoas más, amém? As pessoas, a Bíblia fala que o amor, nos últimos tempos, o amor se esfriará de quase todos, por multiplicar a iniquidade. A iniquidade nada mais é, pessoas estão tomando decisões sem Deus. E, meu irmão, você vai se surpreender como dentro da igreja as pessoas estão tomando decisões sem Deus. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Ele é Salvador e Senhor, do início até o fim. Ele decide. Amém. Ele decide. Amém. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é mais fiel que teus familiares. Ele é mais real. Amém. Ele é bom, Ele é santo, Ele é justo. Amém. E uma das palavras que Deus nos lembrou nesses últimos dias foi, nós precisamos restaurar a realidade que Deus é o primeiro na nossa vida. Amém. Todo mundo sabe que Deus é importante, e Deus é importante na minha vida. Mas ser o primeiro é outra história. Se Deus não é o primeiro na tua vida, Ele não tem lugar na tua vida. Se você não coloca primeiro Deus, e primeiro, acima de tudo, família, amém, dinheiro, trabalho, tudo, Deus é o primeiro. É como se Deus fosse essa pedra enorme que você vai botar no vaso. Se você não colocar ela em primeiro lugar, ela não entra. Amém. Não entra. Isso se chama prioridade na nossa vida. Então, nós nascemos com essa noção de Deus é importante, Deus é importante, Deus tem um lugar importante no meu coração. Meu irmão, é um engano da nossa parte achar que você pode deixar Deus num cantinho do teu coração. Ele é o primeiro, é o principal, Ele está no centro. E quando Ele é o primeiro, então Ele pode, amém, operar e manifestar o que Ele tem de melhor. Amém. Não há ninguém como o nosso Deus. Então, começa o teu ano tomando uma decisão. Amém. Põe Deus em primeiro lugar. Você vai ver o que Deus é capaz quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus. Então, antes de qualquer coisa, cada dia, cada ano. Por isso, eu creio que é importante nós sermos lembrados dessa palavra. O primeiro mandamento, Jesus disse, qual é o primeiro mandamento? Os religiosos perguntaram. Principal mandamento. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, com tudo que tu tem. Não sobra mais nada para lugar nenhum. Não sobra mais nada para lugar nenhum. Ele é o primeiro. E depois, está no topo da lista, é o mandamento escrito com o dedo de Deus no nosso coração. E depois o que acontece? Se você coloca Deus no centro, é como você entrega todas as áreas da tua vida. Aí você vai ver o que Deus é capaz de fazer. Aí Ele faz coisas surpreendentes. E só para lembrar os irmãos, Ele que diz, no último capítulo da Bíblia, diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Então, Ele é o primeiro, tudo começa nele, tudo é através dele, tudo é para ele. Então, parece às vezes uma noção interessante de que você fala certas coisas que amém, nós perdemos essa noção de prioridade, de colocar Deus no centro. Mas outra coisa que você percebe é que as coisas começam nele e terminam nele. Então, você termina nele. Existe fé que Deus quer repartir para você avançar, existe fé para você abandonar a coisa. Você precisa ter fé para abandonar a coisa e seguir adiante. Quando Deus chamou Abraão para uma jornada, o pai da fé, ele disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele precisava de fé para crer em Deus, fé para deixar coisas para trás e fé para avançar. Então, eu falei algo domingo passado, disse, pessoal, esquece retrospectiva, vamos olhar para frente. E de alguma maneira, eu creio que é uma boa palavra para nós. Amém. Nós estamos esquecendo as coisas que para trás ficam, vamos avançar. Então, o que acontece? Você termina algo em Cristo. É isso que nós estamos fazendo, nós terminando o ano em Deus, mas automaticamente nós estamos começando ele em Deus. Amém? Você termina e começa. E o reino de Deus funciona assim, na cruz você experimenta da morte,
mas ali você experimenta o poder da ressurreição. Então, continuamente nós estamos sendo renovados, deixando algumas coisas para trás, para ver o reino de Deus avançar. E é isso que nós queremos, amém? Avançar mais do nosso Deus. Mas, nesse último capítulo, no finalzinho desse capítulo, do livro, é o último livro da Bíblia, Jesus fala, está escrito em vermelho, 3 vezes, eis que venho sem demora. 3 vezes. O mesmo capítulo, é um capítulo pequenininho, tem 21 versículos. Eis que venho sem demora. E na terceira vez ele diz, certamente eu venho sem demora. Então, essa realidade, Deus tem avivado isso no nosso coração, e é interessante quando a gente começa a falar, eu estou indo para o céu, as pessoas ficam desconfortáveis ao nosso redor, porque as pessoas reagem, dizem, por quê? Tu acha que eu não vou? Mas ninguém disse nada. Amém. Mas nós precisamos provocar essa realidade. Não tem nada mais importante do que terminar essa jornada e nós estarmos indo para o céu. Amém. Existe uma confiança, e a confiança para nós vivermos qualquer tipo de realidade nessa vida começa dessa confiança que nós estamos, amém, nós estamos seguros da nossa salvação. Então, graças a Deus, amém, pela nossa salvação. Esse é o centro da nossa vida. Nós chegamos no final do ano, nós temos muito para agradecer, mas Jesus de alguma maneira me alcançou. Não acha que você foi alcançado porque você decidiu, é porque Deus foi bom com você. Então, para sempre, adoro a Deus e Deus foi bom, Deus foi muito bom conosco. Amém. Deus foi muito bom conosco. Amém. E o inferno é uma realidade, sofrimento eterno, ninguém quer sofrer. Amém. E o reino de Deus, você não prega o evangelho ameaçando, você vai para o inferno. O céu é suficiente para você querer ir para o céu e evitar o inferno, mas o inferno é uma realidade. Amém. Se você parar para pensar, eternidade sofrendo, amém. Eu é que não quero, amém. E em algum momento da nossa vida nós tomamos uma decisão, e não importa, você está 100%, todas as fichas, Deus é tudo para você. E não importa, amém, o resto. Deus é tudo, amém. Para chegar no final, e Paulo usa essa expressão, no final da vida de Paulo, ele diz assim, completei a carreira, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele que fala do cuidado que ele tem, da vigilância que ele quer ter, para que, tendo pregado a muitos, não seja ele mesmo desqualificado. Existem vários alertas de Deus nas Escrituras sobre nós entrarmos no desvio, nós sermos desqualificados. Então, nós precisamos estar atentos. E tem um texto em Mateus 25 que me chamou a atenção. Nós sabemos a parábola das 10 virgens, das 5 virgens. Todas tinham óleo, mas tinha algumas que tinham óleo extra. E, meus irmãos, esse é um tempo de você ter certeza que você carrega óleo extra. Não, é tempo de andar com o tanque cheio. Hoje eu fui visitar o irmão ali e disse assim, não, vou entrar 2026 com o tanque cheio. Um tanque cheio. Você entra com o tanque cheio. É isso que nós vamos fazer aqui nessa noite. Amém. Deus quer renovar você, Deus quer encher você do seu Espírito. Nós precisamos do Espírito de Deus. Então, você entra com o tanque cheio. Mas o que acontece é o seguinte, eles estavam nesse contexto, as 10 eram virgens, esperando o noivo. Quando o noivo apareceu, a Bíblia fala algo, que as nécias, aquelas que estavam distraídas com outras coisas, elas foram até as sábias e disseram, empresta um pouquinho do óleo de vocês, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Meu irmão, quantas pessoas estão com essas lâmpadas se apagando nessa hora? As pessoas estão no ralinho. As lâmpadas estão se apagando. Você consegue ver no rosto das pessoas, no brilho, no ânimo, na iniciativa, as lâmpadas estão se apagando. E de alguma maneira, você pode errar se você fizer assim, eu tenho tanto óleo e eu vou até o final com isso aqui. E vai se apagando, vai chegando no final e você está vendo, está apagando e aí não é hora de brincar com isso. Pega um óleo extra nessa noite. As lâmpadas estão, a noção dela é que a lâmpada estava se apagando. Eles disseram, vai comprar, e nesse exato momento, na hora errada, as pessoas, uma das coisas que nós fazemos quando nós não andamos
totalmente dependendo do Espírito de Deus, nós estamos fazendo coisas no tempo errado, na hora errada e coisas erradas. Só o Espírito de Deus nos dá a sabedoria de fazer as coisas certas, na hora certa, no tempo certo, na quantidade certa, no momento certo. Essa é a grande bênção de andar no Espírito. Então, que Deus te dê essa graça. E, meu irmão, tenha certeza que a tua lâmpada não está se apagando. Existe algo em nosso coração. É a alegria da salvação, a bênção de estar servindo a Deus, o louvor nos nossos lábios. Amém. Nós precisamos estar com o nosso ânimo, a nossa vida exuberante. Amém. Nós vivemos desse transbordar da vida de Deus em nosso coração. Amém? Então, nessa noite que passou, foi interessante que uma das coisas que eu tenho instruído os irmãos, pede para Deus falar com você continuamente. Deus fala conosco em sonhos, em visões, Deus durante a noite. E nós precisamos dormir de maneira correta e acordar de maneira correta. Você dorme de maneira... Sabe que você dorme pela fé porque você não é garantido que você vai acordar no outro dia. E é bom você dormir bem, porque no outro dia, se você não acordar, o teu destino já está selado. Então, nós precisamos exercer a nossa fé na nossa salvação todas as noites. Você não sabe se você vai acordar amanhã. Nós não sabemos. Então, nós praticamos a nossa salvação todas as noites. Você chega no final do dia e diz, Deus, muito obrigado por esse dia, pela tua fidelidade. Não dorme com o coração desalinhado de Deus. Amém. Acerta a tua vida com Deus. Entrega, em paz me deito, dorme. Amanhã, se você não acordar, eu estou acordando na eternidade. Amém. Se nós, amém. E eu tenho falado para os irmãos, se nós não acordarmos amanhã, eu estou indo para o céu. Amém. Essa é a realidade. E nós vamos indo de ceia em ceia. Essa é a nossa vida. Porque Jesus disse, eu tenho ansiosamente desejado participar dessa ceia convosco, essa ceia antes da crucificação. E nós vamos beber de novo quando Ele vier. Então, nós vamos tomando ceia em ceia, lembrando do que Ele fez, e se nós não tomarmos a próxima ceia vai ser lá com o Cordeiro. Amém? Então, nessa noite nós vamos... Então, só para dar uma instrução, eu comentei que nós estamos há 2 meses. 2 meses, para quem não tem estado conosco. Final de ano é assim, amém? Uns vão, outros vêm, né? Mas com os que estão aqui, bem-vindo, todos são bem-vindos. A casa do Senhor está sempre aberta, né? Amém. Casa de oração é o lugar onde nós encontramos Deus e Deus fala conosco. É uma bênção. Amém, não existe nada mais precioso. Mas, como eu disse para os irmãos, nós estamos nesses 2 meses, Deus nos despertou, nós estamos a reunião quarta e domingo, nesse tema da nossa vida. Deus quer reparar algumas deficiências na nossa fé, e fé agrada a Deus. Existe algo no coração de Deus que nós movemos, não pelo que nós vemos, não pelos 5 sentidos, mas existe algo sobrenatural pelo Espírito de Deus que você vive pela fé. Existe uma confiança que nós vemos. Então, nós carregamos esses 2 meses, Deus tem nos orientado, tem sido uma bênção, mas a instrução, a maneira como nós vamos concluir, nós vamos orar pelos irmãos, é isso que nós vamos fazer, dar algumas instruções, orar pelos irmãos, com base em Números 11, 25, que Deus nos deu semana passada, onde Ele tirou do Espírito que estava sobre Moisés e repartiu algo sobre aqueles 70. E, meus irmãos, esse é o desejo de Deus. Mover você de glória em glória e nos encher do Espírito. Nós só vamos poder lidar com o que está diante de nós pelo Espírito de Deus. Amém. E nós precisamos da unção de Deus para lidar com o que tem diante de nós. Então, essa vida pela fé, ela depende de nós estarmos cheios do Espírito. Então, nós vamos concluir os nossos 2 meses. Amém, que foi um tempo de bênção. Nós vamos orar para os irmãos, aqueles que quiserem, nós vamos ungir com óleo, todos, essa noite. Mas essa é a minha palavra. Deus falou conosco, falou com Moisés, ele disse, Moisés, o desafio é grande, o povo era a cabeça dura. Amém. Essa é uma das razões que Moisés disse, o povo só reclamava, só queria essas coisas, só reclamava. E Moisés disse para Deus, a carga está pesada. E Deus diz assim, separa 70 homens, anciãos, nós vamos escolher, Deus escolheu.
e traz ele para a minha presença. Eles se reuniram na presença de Deus, na tenda. A Bíblia fala que a nuvem veio sobre eles. Deus desceu na nuvem, ele falou com Moisés, e ele tirou do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre esses líderes, e que iam ajudar a levar a carga da liderança e do governo de Deus adiante, nos planos que Deus tinha. Amém? E o que é interessante é quando o Espírito de Deus repousou, a Bíblia fala que ele pousou sobre eles, eles começaram a profetizar. Amém? Tremenda, é como se fosse um selo de algo que Deus estava fazendo. Então existe algo que Deus quer repartir conosco, com a sua igreja nessa hora. Quando 2 ficaram no arraial, Josué foi falar para eles comentaram, tem 2 profetizando no arraial. E Josué disse para ele, manda eles ficar quietos. E Moisés disse assim, antes todo o povo fosse profeta. Amém. Então, que Deus derramasse do seu Espírito sobre todo o povo, e que todos profetizassem. Esse é o coração de Deus. Lembra? No último tempo eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Amém? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, até vossos servos. Então, é desejo de Deus, é a grande promessa do Pai, é derramar do seu Espírito sobre nós. Amém? Essa é a grande bênção que nós temos. Amém? Então, existe nesse evento, existe algo de governo, uma autoridade de governo e uma autoridade de revelação profética que Deus estava repartindo. Eu creio que nós vamos terminar nesse ano, pedindo para Deus. Essa é a minha oração, que Deus te unja em níveis maiores de autoridade e de ousadia para lidar com o que você tem. Porque, eu vou dizer de novo para você, os dias são maus, as coisas não vão ficar melhores pela frente. Parte da nossa conversa e toda a direção de Deus para nós andarmos é que as pessoas não estão preparadas para o que está diante de nós. Elas não estão preparadas. As pessoas estão simplesmente vivendo a vida, achando que um versículo da caixinha de promessa vai lidar com o que nós temos que lidar. Nós precisamos estar bem cheios do Espírito. A nossa fé precisa estar operante. E é interessante que Paulo, quando escreve a carta dele para a igreja em Tessalônica, ele diz assim, ele ressalta três itens. A operosidade da fé de vocês é uma fé operacional, ela funciona, a fé de vocês, está em 1 Tessalonicenses 1. O amor, a abnegação do amor, é um amor abnegado, e a firmeza da esperança em Cristo Jesus. Então, nós somos salvos nessa esperança. Então, são realidades que Deus quer fortalecer a nossa fé, o nosso amor, a nossa esperança. E, meu irmão, cada vez mais firmeza naquilo que nós temos diante de nós. Amém. Paulo usa esse termo, combati o bom combate. É uma fé que combate, amém? Que ela não é tímida, é uma fé que avança. Então, os dias são maus, nós sabemos, os dias são maus, e em todos os textos eu posso citar vários textos aqui que os dias são maus, a iniquidade e o mal proliferando, o espírito de anticristo está aí, amém, diante de nós, mas, graças a Deus, porque Deus nos deu o seu Espírito e nós podemos andar em vitória, amém? Então, é isso que nós vamos fazer, nós vamos orar pelos irmãos, depois nós vamos tomar ceia, como nós fazemos sempre, nós vamos encerrar honrando aquele que é digno, amém? É a porta, meu irmão, Jesus Cristo é a porta para o céu. Se você quiser alguma coisa de Deus, é só através de Jesus, amém? Ande perto dele, amém? E aí nós vamos tomar ceia, depois nós vamos ir concluindo, e aí no final nós vamos ter o batismo, né? Vai ser uma noite cheia, amém? Nós vamos sair daqui, e há tempo de você sair e quiser fazer outra coisa, amém? Então, mas eu estava contando de ontem para hoje. É um sonho que eu tive. E, então, só para fechar o nosso parênteses, tenha certeza que você dorme na fé. Amém? Dorme ciente. Nós vivemos pela fé. Amém? Então você dorme ciente de Deus. Meu coração está puro. Amém? Estou em paz. Amém? Perdoa. Pede perdão. Vai descansar. Que é ausente aqui, a eternidade. Amém.
nós só temos a ganhar. Amém. E nós acordarmos de manhã, por isso que nós acordamos de manhã, porque Deus disse, as misericórdias do Senhor se renovaram para você. Você tem graça para viver aquele dia. Então, te agarra nas misericórdias do Senhor e vive mais um dia e seja uma bênção. Amém. Porque cada dia que você viver nessa terra em fidelidade, existe galardão e recompensas que estão sendo preparados. Tem um versículo que tem alguns versículos que estão escondidos, mas lá no Apocalipse tem. A palavra de Deus diz, vai chegar um momento que Ele vai recompensar. Ele tem 3 categorias que Ele vai recompensar. Os seus servos, os profetas, amém, aqueles que falam e pregam a palavra dEle. Depois Ele vai recompensar os santos e aqueles que temem a Deus. Essa é uma das categorias que Deus vai recompensar. Então tem muita coisa boa ainda por vir. Amém? Então nós vamos trabalhar na nossa coroa, trabalhar no nosso galardão, na nossa recompensa. A galeria de fé de Hebreus 11 eram pessoas que viveram uma vida sobrenatural nessa terra, porque eles estavam de olho na eternidade. Quando você coloca os olhos no lugar certo, amém, Deus vai te dar uma ousadia para viver bem nessa terra. Amém? E nós precisamos. Amém? E essa, para mim, é o grande... Para mim, é a tônica dessa noite, que Deus nos enche do seu Espírito e nos dê mais intrepidez, mais ousadia, mais convicção, uma força sobrenatural para lidar com o que nós temos que lidar. Amém? Chega, amém, um espírito de timidez e você fica, amém, muito rodeio, pois é, quem sabe, muita conciliação. Não, Deus quer dar algo no nosso coração para avançar e tem desafios diante de nós, amém, que você não pode. As pessoas dizem, né, que a definição de pacificador é aquela pessoa que fica, né, conciliando todo mundo na esperança de ser o último a ser engolido, né? E no fundo é isso que acontece. Amém. Se você quiser agradar as pessoas e agradar o que está acontecendo ao redor, amém, não acaba bem. Se você quiser viver para agradar a Deus, isso, amém, que Deus te dê essa força, amém, sobrenatural. E é a minha oração nessa noite, uma força sobrenatural. É algo que é do Espírito, para você, mas lidar com algo que sem o Espírito de Deus você não consegue lidar. Mas carrega essa capacidade de discernir o que nós estamos vivendo, mas também uma ousadia, uma autoridade para dizer assim, não, você não recebe um não com resposta, amém. Nós precisamos avançar, amém. Tem uma carreira a correr, e tem algumas muralhas a derrubar, e tem algumas realidades a tocar, em nome de Jesus, amém. Mas, então, para a gente indo nessa noite que passou, mas foi interessante. Pareceu que foi uma noite inteira eu sonhando isso. Não era uma coisa, não era algo que me deixou, sabe aquele sonho que você fica bufando, você percebe que tem, você fica tenso ou receoso, mas é um sonho interessante que o sonho todo eu estava tentando achar uma música para cantar, porque era um evento, era um evento de realeza, era um palácio, envolvia rei, envolvia tudo, e por alguma razão eu tinha sido convidado para cantar nesse evento. Amém. Eu falei, só isso? Eu falei assim, bom. E eu não estava preocupado com a roupa que eu ia pôr, não estava preocupado com nada, eu não estava preocupado nem se eu ia ir ou não, era certo, eu era lá, parecia que eu era amigo das pessoas. Amém. O evento. Mas o interessante é que o evento todo, as pessoas estavam me ajudando a procurar a letra de uma música que eu sabia que eu tinha cantado antes, que era importante. Era uma música que eu tinha cantado já, que todo mundo tinha gostado, mas eu não achava a letra. Então, a minha ansiedade, não a ansiedade era... Senão, estava chegando a hora. Eu tinha... Sabe o que é interessante? Eu tinha uma outra música na cabeça para cantar, mas parecia que não era adequada. Mas eu queria achar essa música. E aí todo mundo, parecia que... Imagina assim, você está nos bastidores de um palácio, todo mundo parou o que estava fazendo e tentar achar essa música. Onde está essa música? Então era um ambiente, não era um ambiente tenso nem preocupado, mas era um ambiente que eu precisava. Aí eu falei assim, mas se não der, eu vou tocar essa. Mas a sensação que tinha é que se eu cantasse essa música, eu ia cantar,
as pessoas não iam achar legal. Então, eu acordei com essa sensação. Eu pensei, interessante esse sonho. Bem interessante para mim, nesse momento, nesse final de ano. E é como se Deus quisesse, Deus quer ajustar, inclusive dar um novo cântico para nós. E a música é interessante, que a música que estava no meu coração, então é interessante que estava no meu coração e eu sabia que ia tocar as pessoas, mas parecia que as pessoas não queriam ser tocadas por essa música, elas queriam ser entretidas. E a música anterior, como as pessoas tinham se agradado daquela música, você queria entreter. Mas lá dentro do meu coração parecia uma mudança de lógica que Deus estava querendo fazer, que o objetivo não é entreter, é liberar a graça de Deus e o toque de Deus. E era a música, é interessante, a noite toda eu estava com essa música, aquele que nós cantamos, o nome de Jesus. Jesus, só isso. Eu falei assim, mas não pode, é um evento real, é uma realeza, é uma festa, tinha gente, nome, de tudo que é jeito. E a música era, exalta a Jesus. Amém. Esse era o nome. Eu tinha uma alternativa anterior também, santa, né? Que eu estava deixando. É interessante, né? Eu não sei se música é assim. Amém. Imagina perder a música e não sabe o que cantar. A essas alturas a pessoa já sabia de cor, mas por alguma razão Deus não quis. Amém. Ele quis fechar isso aqui. E eu creio, meus irmãos, é tempo de exaltar Deus. Esse é o cântico do Cordeiro que nós vamos cantar cada vez mais. Nós vamos exaltar Jesus. Jesus é o caminho, Ele é o centro. Quando Ele for exaltado e a nossa vida demonstrar essa realidade que Cristo é o centro, amém? Nós vamos perceber que você acha, e as pessoas acham, que o Evangelho tem que ser chique e sofisticado, você tem que entreter as pessoas. Não, apresenta Jesus como Ele é, puro, a devoção pura, amém? E a nossa devoção é como vasos, nessa hora, apresentar Jesus somente. Jesus basta. Quando Jesus aparece, as pessoas vão ser tocadas. Amém? O problema é que nós ainda estamos sendo transformados e ajustados, quando as pessoas querem entreter as pessoas e convencer as pessoas. Mas Jesus Cristo é o grande desejo das nações. Amém? E que Deus te dê uma música nova, um cântico novo. Amém? Põe Jesus no centro da tua vida. E Deus quer renovar essa realidade no nosso coração, um amor especial e maior pelo nosso Redentor. Amém? Não há ninguém como Jesus. Amém? Não há ninguém como o nosso Deus. Então, para a gente ir avançando, as lâmpadas estão se apagando. E se a tua lâmpada está se apagando, esse é o nosso coração nesse final de ano. Deus nos deu uma recalibrada. Amém? Eu creio, foi uma bênção para mim esses 2 meses. Amém? Isso que nós já tem sido uma bênção tudo que Deus tem feito, mas esses 2 meses em especial parece que Deus deu um tratamento especial, e eu creio que você vai ficar muito feliz de ter levado a sério. Amém. Quem percebeu, amém, vai ser uma bênção o que Deus vai fazer nesse tempo. Amém? Então, 2 Timóteo, eu vou deixar um texto para os irmãos, nós vamos começar a dirigir os irmãos para nós orarmos. 2 Timóteo 1. Eu queria finalizar esse ano contando esse meu sonho. Também para mim foi interessante que nós estamos... Uma das coisas que nós vamos ver, cada vez mais nós vamos eliminar um monte de supérfluo na igreja, nós vamos exaltar Jesus Cristo. Essa é a mensagem. Paulo diz assim, vocês estão pregando outro Jesus, outro Evangelho e outro Espírito Santo. Cada vez mais, amém, quando Jesus é exaltado, amém, Ele vai fazer a parte dele. Ele é o Senhor, amém, não nós. Amém. Convém que Ele cresça mais e mais. Então, você já está em 2 Timóteo, capítulo 1, esse é o que eu queria focar nessa noite. Versículo 6, por essa razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus, que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia.
Esse texto significa espírito de medo, espírito de... Tem uma tradução que fala, essa covardia é uma pessoa que anda para trás. A pessoa retraída. Você fica cheio de explicação, cheio de dedo, espírito de timidez. Mas Deus tem dado espírito de poder, amor, moderação. Por isso, e Ele diz, portanto, não te envergonhes do Evangelho. O Evangelho é a solução para tudo que nós precisamos. O Evangelho é o poder de Deus. Então, nós precisamos, e a minha oração nessa noite, ao nós orarmos pelos irmãos, é que Deus te capacite e te unja com algo oposto do que esse mundo tem feito e algo oposto que muitas vezes nós temos operado, que esse, um espírito... tem algumas traduções que falam espírito de medo, espírito de timidez, espírito... Existe uma ousadia da fé que Deus quer nos dar. Deus prometeu e nós vamos... Você precisa crer. Se você olha Tiago, quando ele fala, se você precisa de alguma coisa, peça a Deus com fé, mas não seja que nem uma onda do mar que vai e volta. Existe muita dúvida no coração das pessoas. Nós estamos vivendo uma vida sem convicção. As pessoas creem um dia, no outro dia não creem. É como se nós estamos sendo bombardeados com tantas coisas que a fisionomia das pessoas, a voz das pessoas não inspira confiança. A unção que Deus coloca sobre a liderança da igreja e sobre aquelas pessoas que vão andar em vitória, a voz do Senhor carrega a vitória em nosso coração. Você precisa acreditar no que você fala e falar o que você acredita existe. Por isso que nós precisamos estar cheios de Cristo no nosso coração para falar algo com autoridade. Então existe uma ousadia que Deus quer repartir, uma confiança que só vem pelo Espírito de Deus. Paulo usa essa expressão, eu combati o bom combate. Existe uma fé que é, de alguma maneira, combativa. Tem uma tradução que diz, porque o Espírito Santo que Deus nos deu não faz de nós pessoas tímidas. O Espírito de Deus faz de nós pessoas ousadas. Então, Atos 4, que é a minha oração. Um dom de Deus, um presente de Deus. É a minha oração essa noite. Que Deus, pelo seu Espírito, nos unge, nos renove. Quebre todo o medo. Toda a insegurança que você... E vem tudo, é um pacote. O espírito de medo vem com tudo, é um pacote, é uma insegurança, é uma timidez, é um rodeio, é toda cheio de explicação, e porque não dá, e conciliar todo mundo. Não, creia em Deus. Se Deus falou, creia em Deus. Deus prometeu, Ele prometeu cuidar de você. Não fica... Então, quando Tiago está falando, Tiago é uma das cartas sérias, ele fala assuntos sérios, ele não fica dando rodeio, ele diz assim, se você tiver dúvida no coração e ficar entretendo, querendo agradar todo mundo, você não vai ganhar nada de Deus. Não suponha que essa pessoa vai ganhar alguma coisa de Deus. Então, que Deus nessa noite, seja, que nesse final de ano, depois de tudo que nós caminhamos até aqui, que Deus nos ensinou, e fé vem por ouvir a palavra de Deus, que Deus quebre todo medo, dúvida, insegurança e dê um pouquinho mais de ousadia, um pouquinho mais de, destemor. Deus prometeu, é certo que Ele vai cumprir e que tua voz carrega um pouco mais de autoridade. Então, Atos 4, versículo 29. Agora, Senhor, olha para as ameaças. Olha para as ameaças. É só pegar ali alguém para mim. Isso. Só uma água. Aqui. Os assistentes. Olha para as ameaças. O que te incomoda, meu irmão? É porque isso não tem, porque o dinheiro está apertado, porque fulano de tal assim, o médico deu o diagnóstico tal, a situação está assim, a economia está assado, o emprego está... Olha, o que é que te pressiona? Tudo o que vem de
contrário às promessas de Deus na nossa vida. Deus prometeu, amém. Tudo que ameaça, ele diz, olha para as ameaças e concede ao teu servo. Então ele está pedindo. E essa é a nossa oração nessa noite. Nós vamos orar para Deus. E esse é o meu desejo. Eu queria que você estivesse alinhando o teu coração, amém, entendendo o que é que nós estamos. Eu quero que você creia, que eu creio que Deus quer repartir. Um nível maior de ousadia e intrepidez. Olha para as ameaças e concede ao teu servo, não para retroceder, mas para avançar. Amém? Para ir adiante, para confrontar o que está diante de você. Amém? Então ele diz, olha para as ameaças e concede aos teus servos, que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. O que acontece? Cada vez que você se firma na palavra de Deus, quando alguém diz ao contrário, ou você tem uma situação, você diz, eu creio em Deus, a palavra de Deus diz assim, amém, e eu não vou retroceder. Amém. Não é hora para jogar, amém, timidez, pois é, se Deus quiser, se for, é hora de crer em Deus, amém, e avançar. Amém? É hora de você não ter esse espírito de, pois é, se Deus quisesse, se Deus quisesse, teria feito, né? Que coisa, a palavra de Deus funciona para um, não funciona para outro. Mas não, ninguém vai a lugar nenhum com isso. Essa é a razão. Fé gera em nosso coração pelo Espírito, é o Espírito de fé. A minha palavra de Deus ungida tem que gerar algo no teu coração. Eu sei em quem eu creio e Deus vai me livrar dessa situação. Amém? Deus vai me dar uma sabedoria e nós precisamos ter um pouquinho mais de ousadia diante da pressão que está diante de nós. Amém? Ele diz assim, olha, Senhor. Então eles estão fazendo uma oração e é isso que nós estamos orando nessa noite. Ao concluir o nosso ano, nós vamos dizer, Deus, diante do mundo que se oferece para nós, amém, o mundo diante de nós, ele não está de brincadeira. Amém. O mundo diante de nós, ele está aí para roubar, matar e destruir, estragar tudo o que você tem. Amém. Ele vai roubar a tua casa, a tua família, ele está de olho em todo mundo. Amém. Que Deus te dê ousadia para dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Aqui não. Amém. Existe algo, uma postura que Deus quer colocar em nós, que é o que eles pediram, intrepidez, ousadia, coragem, força, para dizer não. De alguma maneira, é hora para você dizer assim, não, nós vamos combater o bom combate. Você não entrega de mão beijada nada, só porque é difícil, só porque é complicado. Em nome de Jesus. Quantos entendem o que eu estou falando? Amém. Nós normalmente somos assim, de repente Deus não quis. Amém. Nós somos muito acomodados e confortáveis e colocamos a culpa em todo mundo. Que Deus te acorde nessa e te unja, para levar, amém, a bom termo todos os planos e os propósitos que Deus tem para a tua vida. E ele diz, e ele pede, enquanto, Deus, dá-nos a graça de permanecer na fé, amém, e de continuar crendo. É isso que ele está dizendo. A tua palavra sendo pronunciada. Nós estamos crendo na palavra de Deus. Meu irmão, você não está crendo em nenhum prognóstico de nenhum guru, de ninguém. Amém? Nenhuma dica de médico, nenhum comentário de nossas famílias. Nós estamos firmando o pé na palavra de Deus. Amém? A palavra de Deus, ela é poderosa, ela carrega o poder de Deus. É isso, você coloca teus pés na palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada faltará. E você começa com ousadia, amém, a viver essa realidade. E aí você está, essa oração, assim, você está contando que Deus vai fazer a parte dele. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Então é interessante que o produto de estar cheio do Espírito, o resultado de eles terem orado e estarem cheios do Espírito Santo é uma ousadia maior para viver. Então, que Deus nos abençoe. Amém. O ano vai ser abençoado e você tem que ser um pouquinho mais vocal, amém, e declarar, amém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Então, todas essas situações que estão diante de você, que estão te incomodando e te desanimando, se nessa noite, sai desse lugar sabendo, Deus é maior. Amém. Deus é maior. Fala diante dessa situação. Eu não sei para onde Deus vai fazer, o que Ele vai fazer, mas Deus é maior. Amém? Deus é maior. Amém? E tem que sair da nossa voz, da nossa
postura, a nossa maneira de dizer assim não importa, Deus é maior. Amém? Mas é algo, não é uma força humana, é algo sobrenatural. E nós, pela graça de Deus, amém, essas montanhas vão sair da frente, em nome de Jesus. Amém? Então não deixa nada te intimidar, nem mudar o teu tom de voz. Pois é, Deus não quis. Não deixa. Não é hora de afinar a voz, é hora de, com coragem, falar a palavra de Deus e anunciar com intrepidez. Deixa Deus fazer a parte dele, só a parte tua fazer. Não deixa de crer. Amém? Eu creio. Amém? Eu creio em Deus. Amém? Então a nossa voz tem que carregar esse nível de autoridade. O inimigo não vai dar um passe livre para você, amém? Tapete vermelho, para a terra prometida. Quando Deus chamou Josué e disse assim, tu tem que ser forte e corajoso. Josué, seja forte e corajoso para entrar na terra. Então, nessa noite, ao nós orarmos pelos irmãos, é o que nós vamos fazer agora. Minha oração é, todos que quiserem, nós vamos orar por você, amém? E orar o que essas pessoas oraram. Deus, que tu unjas a nossa vida, que tu coloques em nós da porção do teu Espírito, ó Deus, e renove o nosso coração para que a nossa lâmpada não se apague durante a pressão, amém, da espera, mas que tu renove a nossa vida e para com mais ousadia e coragem nós consigamos, amém. Se a pressão aumenta, você aumenta a pressão e diz assim, eu continuo crendo, amém. E você continua crendo. E essa é a realidade. E o Espírito Santo de Deus está em nós. Essa é o que Deus faz. Ele nos renova em coragem, em força. Então, você saia desse lugar crendo em Deus, mais do que você já creu na sua vida, pelo Espírito de Deus. E que o Senhor estenda a sua mão e vá à frente de você para abrir as portas e fazer os milagres. Amém. Você crê, Ele faz os milagres. Você crê, Ele faz os milagres. Você crê e descansa na sua fé e declara a tua fé nele. E não tenha vergonha de dizer assim, eu creio em Deus. Amém. Paulo chama a atenção de Timóteo. Deus não te deu um espírito de covardia. Portanto, não tenha vergonha de confessar Jesus Cristo sobre essa situação. Eu creio em Deus. Eu lembro, tinha algumas situações que nós estávamos, uma época da nossa vida, nós estávamos procurando uma casa. E nós estávamos orando, Deus vai nos dar uma casa. E teve gente perto de nós que disse, duvido que tu vai achar essa casa. Eu falei, não, Deus vai nos dar essa casa. Eu falei, duvido, não vai achar essa casa. Amém? As pessoas falam isso. Amém? Você está crendo em Deus, as pessoas dizem, não, duvido tu achar essa casa. Não, nós vamos achar essa casa. E é isso que eu quero dizer, meu irmão. Não fica ouvindo o que a economia diz, os comentaristas de plantão que ficam só aguando a tua fé. Amém? Deus falou com você. Amém? Deus prometeu. E nós achamos a tal da casa. Amém? E as pessoas depois não dizem, é verdade, tu tinha razão. As pessoas não se retratam, né? Vai deixando. Amém? Amém? Então, que Deus te dê essa ousadia no meio de alguém. Diz, não, eu quero ver. Amém? Você não faz nada para provar para ninguém, mas não deixa ninguém aguar a tua fé. Amém? Deus prometeu. Amém? Então, nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então, glória a Deus. Vamos ficar de pé. Ou, se você quiser ficar sentado, não importa. Eu quero orar por vocês. Se você, amém, nessa noite, essa é a nossa ideia, para chegar nesse ponto, onde nós vamos orar. Eu queria, quem quiser, nós vamos vir aqui à frente, eu quero orar por você. É a nossa conclusão do nosso ano. Depois nós vamos tomar ceia e nós vamos seguir felizes, amém, na nossa vida. Amém. Mas não saia, não entre em 2026 na tua própria força. Não entre em 2026 na tua força. Jesus disse para os discípulos ficaram 3 anos e meio andando com Jesus. Imagina o que eles aprenderam e viram. E Jesus disse, não importa, não saiam de Jerusalém enquanto vocês não forem revestidos do alto poder. É uma grande lição para nós. Não avancem. Meu irmão, não comece o teu dia sem dobrar os teus joelhos e orar a Deus, eu preciso da tua graça, da tua unção. Amém. Não comece o teu ano. Meu irmão, não comece o teu ano na tua força. Então, que Deus te unja nesse lugar, com coragem, com intrepidez, para levar adiante e tomar, amém, posse
Como Deus disse para Josué, seja forte e corajoso para fazer esse povo entrar nas promessas. Amém? Tem alguns territórios e algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, como famílias. Tem algumas conquistas como famílias, como indivíduos, como igreja de Deus nessa nação. Tem muitas coisas a serem feitas, mas só pelo Espírito de Deus. Amém? Só pelo Espírito de nosso Deus. Então, graças a Deus. Senhor, nós oramos nessa noite. Essa é a nossa oração. Ao terminarmos esse ano, obrigado pelo teu cuidado e porque tu nos trouxeste até esse lugar nessa noite. Ó Deus, mas nós, como os discípulos, diante de tudo que nós já vivemos nesse ano, amém, que nós damos graças, só a tua graça nos sustentou até aqui. Meu irmão, se nós estamos de pé, foi bondade de Deus, graça de Deus. Amém. Quanta coisa, é impressionante. No momento que você decidir fazer a vontade de Deus, amém, e viver piedosamente, você vai ser perseguido. As pessoas, amém, vão correr atrás de você. Mas graças a Deus, que Deus é fiel. Então você chega nesse lugar de gratidão e diz assim: Deus, olha o que a gente passou e olha o que tem diante de nós. E concede ao teu servo mais autoridade, força e coragem. Ó Deus, eu oro, ó Deus, quando eu estiver impondo as mãos sobre cada um, amém, que o teu Espírito vai ser repartido, cada um aqui, uma porção do teu Espírito, de coragem, de confiança, de autoridade, de ousadia, ó Deus, e ao mesmo tempo, ó Deus, todo espírito de dúvida e medo, ó Deus, toda incerteza, toda a situação, assim, será que Deus vai, será que... Às vezes elimina isso, nós deixamos para trás essa situação, e nós vamos ser pessoas de fé e vamos crer em Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém?